A maioria dos homens passa a vida acreditando que precisam impressionar as mulheres com dinheiro, aparência ou charme. Mas e se eu dissesse que a verdadeira chave para a atração está em entender gatilhos psicológicos ocultos, fraquezas que as próprias mulheres talvez não percebam? Assim como os homens, as mulheres têm desejos inconscientes, vulnerabilidades e respostas emocionais que nem sempre conseguem controlar. O problema é que a maioria dos homens não sabe reconhecer ou utilizar esses gatilhos a seu favor. Vamos explorar das fraquezas femininas ocultas, os gatilhos psicológicos que, uma vez compreendidos, transformarão a forma como você interage com as mulheres. 1. O poder da certeza emocional. As mulheres são seres altamente emocionais, mas isso não significa que estejam descontroladas. Suas emoções guiam grande parte de suas decisões, especialmente em relacionamentos. Uma das maiores fraquezas ocultas é a necessidade profunda de certeza emocional. Uma mulher deseja sentir-se emocionalmente segura com um homem. Ela busca não apenas paixão ou emoção, mas estabilidade, a sensação de que não será abandonada quando as coisas ficarem difíceis. Por isso, mulheres são atraídas inconscientemente por homens que mantêm a calma emocional, mesmo em situações caóticas. Homens que são reativos demais, temperamentais ou emocionalmente dependentes dela rapidamente a afastam. Por quê? Porque isso sinaliza fraqueza. As mulheres querem sentir-se seguras, e essa segurança vem da sua capacidade de controlar suas emoções, independentemente do que aconteça. 2. A atração pelo inatingível. Existe uma verdade inegável sobre a natureza humana: valorizamos o que é escasso. É por isso que diamantes, carros de luxo e tênis de edição limitada são tão desejáveis, não são facilmente obtidos. As mulheres funcionam pelo mesmo princípio quando se trata de atração. Uma fraqueza oculta delas é a atração por homens que elas não podem ter completamente. Homens que estão sempre disponíveis, ansiosos ou óbvios em sua atração perdem valor aos olhos de uma mulher. Ela pode apreciar a atenção, mas não irá perseguir. Por outro lado, homens que criam um senso de distância e mistério ativam algo profundo nela, um desejo de preencher esse espaço. É por isso que as mulheres muitas vezes ficam obcecadas por homens que parecem indiferentes ou difíceis de ler. Não é que elas gostem de ser ignoradas, é que a mente inconsciente delas atribui maior valor ao que é incerto. Para usar isso a seu favor, não esteja sempre disponível, faça-a se perguntar quando haverá de novo, mantenha sua independência e revele-se lentamente. Deixe que ela descubra você com o tempo. No momento em que uma mulher sente que a conquistou totalmente, seu interesse começa a diminuir. 3. A influência não dita de uma voz grave e presença. Um dos gatilhos psicológicos mais subestimados para a atração é uma voz grave e controlada, junto com uma presença poderosa. Estudos mostram que homens com vozes mais graves são percebidos como mais dominantes, confiantes e atraentes. Isso não é uma preferência aleatória, está enraizado na psicologia evolutiva. Uma voz grave sinaliza inconscientemente altos níveis de testosterona e qualidades de liderança, às quais as mulheres são naturalmente atraídas. Mas não se trata apenas da voz, é sobre toda a sua presença. Mulheres se rendem a homens que sabem dominar um ambiente sem esforço. Presença é algo que você irradia antes mesmo de falar. É como você se porta, como se move e como reage ao mundo ao seu redor. Um homem com presença forte se move com propósito, mantém contato visual sem desviar nervosamente, fala devagar e deliberadamente, como se cada palavra importasse. Por outro lado, uma presença fraca é marcada por postura curvada, gestos nervosos e voz incerta. Esses detalhes pequenos sinalizam falta de confiança, mesmo que o homem não perceba. Se você quer cativar mulheres sem esforço, domine primeiro a sua presença. Quanto mais forte a sua energia, mais as mulheres serão atraídas por você, sem que você precise dizer uma palavra. 4. O homem que sabe dizer adeus, quer ativar o medo mais profundo de uma mulher? Apenas afaste-se, como se não precisasse dela. Uma das maiores fraquezas emocionais das mulheres é a reação ao sentimento de perda. É psicologia simples, as pessoas valorizam o que temem perder. A maioria dos homens faz exatamente o oposto quando percebe que uma mulher está se afastando. Eles começam a perseguir, implorar, explicar demais, tentando consertar as coisas. Mas isso só prova uma coisa, que eles precisam mais dela do que ela dele. E no segundo em que uma mulher sente isso, a atração diminui. Um homem que pode ir embora sem hesitação comunica a confiança máxima. Ele está dizendo, sem palavras, que não é desesperado por ela, que tem opções e que seu autovalor não depende da validação dela. Esse mindset deixa as mulheres intrigadas.
Se ela sabe que você está disposto a partir se ela desrespeitar você, jogar ou se afastar, ela valorizará você ainda mais. Não se trata de manipulação, mas de autorrespeito. A regra é simples: esteja disposto a ir embora e você nunca precisará perseguir. 5. Um homem com missão é sua criptonita. A maior fraqueza de uma mulher não é a aparência, o dinheiro ou o charme de um homem, mas sim o seu propósito. As mulheres são instintivamente atraídas por homens que são movidos por algo maior do que eles mesmos. Um homem que tem uma missão clara, seja construindo um negócio, dominando uma arte ou conquistando um objetivo pessoal, torna-se automaticamente magnético. Isso porque o propósito cria foco, disciplina e independência, qualidades que as mulheres não resistem. O erro comum que a maioria dos homens comete é fazer da mulher a sua missão. Eles a priorizam acima de tudo, fazendo-a sentir que é a única coisa que importa, mas ironicamente isso mata a atração. As mulheres não querem ser o centro do seu mundo, elas querem fazer parte de algo maior. Um homem com uma missão não fica esperando por suas mensagens, não larga tudo só porque ela liga, ele está ocupado perseguindo sua própria visão, e isso o torna irresistível. 6. O paradoxo da vulnerabilidade controlada. Existe um equilíbrio delicado quando se trata de vulnerabilidade. De mais e uma mulher o vê como fraco, de menos e ela o vê como emocionalmente inacessível. As mulheres são vulneráveis a homens que entendem esse paradoxo, aqueles que podem ser abertos, mas de uma forma que mantém sua força. Um erro comum é pensar que as mulheres querem que eles sejam emocionalmente expressivos o tempo todo. Isso é falso. Embora as mulheres desejem um homem que possa se conectar em um nível profundo, elas são afastadas por homens que compartilham demais, reclamam ou buscam validação emocional. O segredo é mostrar vulnerabilidade de forma seletiva. Você reconhece as emoções, mas não permite que elas o controlem, compartilha lutas, mas só depois de superá-las, revela detalhes pessoais gradualmente, não de uma vez só. Um homem que entende isso cria uma dinâmica poderosa. Ele faz a mulher se sentir especial quando escolhe se abrir, mas nunca o faz de uma posição de fraqueza. Um homem que compartilha demais cedo demais, despeja seus problemas ou busca constantemente reasseguramento, parecerá carente e emocionalmente instável. Por outro lado, um homem que revela seu mundo interno em seus próprios termos se torna irresistível. As emoções de um homem devem ser como um oceano profundo, visíveis, mas nunca avassaladoras. As mulheres são vulneráveis a homens que têm a força para ser vulneráveis, mas o controle para fazer isso de uma forma que realce sua presença. 7. Mulheres são programadas para testar sua força. A maioria dos homens não percebe que as mulheres os testam o tempo todo. Esses testes não são aleatórios, são maneiras inconscientes de as mulheres determinarem se um homem é verdadeiramente forte. Uma mulher pode desafiar suas opiniões para ver se você se mantém firme, criar pequenos conflitos apenas para ver se você permanece calmo ou agir como desinteressada para verificar se você fica inseguro. Esses testes não são para serem difíceis, são formas instintivas de filtrar homens fracos. O segredo é nunca reagir emocionalmente aos testes dela. Em vez disso, mantenha a calma, sorria e permaneça impassível. Se ela o desafiar, responda com certeza, não defensivamente. Se ela se afastar, não a persiga, deixe que ela volte. Um homem que passa nos testes de uma mulher se torna insubstituível. Lembre-se, as mulheres só testam homens pelos quais estão atraídas. Se ela está testando você, é um bom sinal, apenas não falhe. 8. Confiança diante da rejeição é irresistível. A maioria dos homens teme a rejeição, mas aqueles poucos que a enfrentam com confiança se tornam inatingíveis. As mulheres são vulneráveis a homens que lidam com a rejeição como se não fosse nada. Quando um homem despreza a rejeição, ri ou até a transforma em piada, isso sinaliza autoestima inabalável. Pense nisso, homens desesperados temem a rejeição porque pensam que não têm outras opções. Homens confiantes não se importam, porque conhecem seu valor. Se uma mulher o rejeitar, simplesmente diga sem problemas, sua perda, tenha um ótimo dia, ria, acene e vá embora sem pensar duas vezes. A chave é nunca deixar que a rejeição diminua sua energia. Um homem que pode lidar com a rejeição com facilidade é um homem que atrai mulheres sem esforço. A rejeição não machuca, o apego à aprovação é que o faz. Quando você para de temer a rejeição, as mulheres percebem sua confiança e começam a perseguir você. 9. Mulheres obsedam-se por homens misteriosos. Se uma mulher sabe exatamente como você se sente o tempo todo, ela para de se perguntar e, quando ela para de se perguntar, ela para de perseguir. As mulheres são vulneráveis a homens que as mantêm adivinhando.
Isso não significa jogar jogos, mas sim manter um elemento de mistério e imprevisibilidade. Sinais de um homem que é fácil demais de ler: ele sempre responde mensagens imediatamente, é excessivamente expressivo sobre seus sentimentos cedo demais, busca constantemente validação ou reasseguramento. Por outro lado, um homem de alto valor cria atração por não ser um livro aberto. Ele mantém a mulher engajada sendo seletivo no que compartilha, respondendo em seu próprio ritmo, não instantaneamente, e mantendo um ar de calma e imprevisibilidade. A curiosidade alimenta o desejo. Se ela sempre souber o que esperar, a perseguição termina. O homem que pode citar a imaginação de uma mulher é aquele que ela não consegue parar de pensar. 10. Controle dos desejos, controle de tudo. A fraqueza suprema das mulheres é não resistirem a um homem que está no controle de si mesmo. A maioria dos homens é guiada por seus desejos, eles perseguem mulheres, buscam validação e deixam que a luxúria dite suas ações. Mas os homens que detêm o poder são aqueles que controlam seus desejos, em vez de serem dominados por eles. As mulheres são vulneráveis a homens que não perseguem cegamente, que escolhem com sabedoria, não são desesperados por intimidade, mantêm padrões e têm autodisciplina. Eles não deixam que o prazer dite seu propósito. O momento em que você para de perseguir mulheres é o momento em que elas começam a perseguir você. Um homem que pode se afastar, dizer não e colocar sua missão antes de seus impulsos é um homem que as mulheres sempre desejam. A atração não se trata de truques, mas de entender a psicologia e dominar a si mesmo. As mulheres são atraídas por homens que encarnam força, propósito e autorrespeito. Se você cultivar essas qualidades, as mulheres não apenas vão querer você, elas vão precisar de você. Se você encontrou valor neste conteúdo, inscreva-se no Guia Estoico para mais sabedoria sobre como dominar a vida e a atração. Até a próxima, mantenha-se forte, mantenha-se centrado e nunca persiga.